Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, família macabra! Espero que vocês estejam bem no meio desse bololô doido que está acontecendo no momento, que ultimamente só tem piorado. Mas, galera, se Deus quiser, daqui a algum tempo as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que o mundo vai ver que nós somos o epicentro dessa porcaria e vai ajudar a gente, porque se continuar do jeito que tá, irmão, hoje o que nós vamos falar vai começar exatamente aqui, se continuar as coisas do jeito que estão. E eu queria desde já começando esse vídeo, pedindo para vocês aquela coisinha chata, marota, mas eu não tenho que deixar de pedir para vocês darem seu like, dar uma curtida legal, fazer o comentário, conversa com a gente, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, sabe? Também, assim, passa pro teu amiguinho, passa pro outro, vamos fazer uma corrente de divulgação, porque nós estamos precisando e a gente bater um papo maneiro nessa pandemia maluca que está acontecendo. Hoje nós fizemos escolher falar de uma coisa que ela está sendo o ban do momento depois do Coronga. Nós vamos falar de zumbis na cultura pop. E por que nós escolhemos falar de zumbi na cultura pop? Por quê? Meu irmão, as coisas do jeito que tá, vai começar aqui no Brasil, cara. Só tá variante. Daqui a pouco a variante os caras vão começar a levantar. E o bicho vai começar a pegar, cara. O negócio tá sinistro. E hoje, para apresentar para vocês uma pessoa especial, uma amigaça nossa. Ela veio aqui pela segunda vez, ela vai vir sempre, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu acho que essa parceria está sendo muito maneira. A Ingrid do Aterrorizadas. Ingrid, dá um alô pra galera. Oi, gente. Prazer estar de volta aqui, junto com o Peterson, com o Anderson. Sempre uma honra estar falando com vocês. E espero aí que vocês curtam o nosso papo de hoje, porque é um assunto que nós da Aterrorizadas particularmente gostamos muito. Isso aí. E mais uma vez a apresentação de Anderson. Anderson hoje tá com fundo diferente, tá umas coisas maneiras atrás dele. Hoje a parada tá maneira. Só faltou o Boto, mas tirando isso tá tudo ok. Anderson, dá um oi pra galera. Fala, galera macabra, é isso aí, tô de volta, depois de alguns programas ausentes aí, devido aos probleminhas aí de saúde, mas estamos aqui para gravar essa pauta que a gente tá devendo, há muito tempo. Adoro esse tema zumbi também, vai ser um programa bem divertido aí de fazer. Isso aí, galera. E hoje, infelizmente, a Josi não vai participar porque ela tá com probleminha de saúde. Graças a Deus não é o Coronga, mas melhora a Josi. Na próxima, se Deus quiser, você vai estar aqui com a gente. E Ingrid, como nós vamos falar de zumbi, eu não posso esquecer, né, de falar para você dizer pros pessoal do nosso canal, Aterrorizado. O que é Aterrorizada? Por que Aterrorizadas? Para quem não conhece ainda. Então, para quem não conhece nosso perfil no Instagram, a gente costuma estar trazendo filmes, séries, games também, tudo voltado para o universo do terror. A gente costuma fazer postagens diariamente, sendo que a gente faz também alguns projetos, né, durante o mês. E no caso agora de março, para quem for lá conhecer a gente, que eu espero que vão, a gente está fazendo um especial do mês das mulheres, que a gente vai encerraria agora no dia 31. Então, quem quiser passar lá para conhecer será muito bem-vindo. E assim, o que foi esse especial do mês das mulheres, para o pessoal ficar um pouco ciente? Então, nesse mês da mulher a gente priorizou tá postando apenas conteúdos criados por mulheres, tanto no Instagram quanto a mulheres também que tinham perfis aí no YouTube ou perfis de loja, né, de comércio. Então a gente fazia uma espécie de indicação mesmo de perfis para a galera conhecer. E além disso a gente também fez um projetinho Mulheres Trevosas, né, no cinema. Então eram atrizes, personagens, diretoras
alguns filmes também que traziam as mulheres aí como pauta principal. Isso tudo dentro do terror, né? E assim, só para encerrar, vocês também fazem lives, né? Como é que é o esquema de lives para quem quiser assistir? É sempre... Como é que é? Então, no mês de março a gente fez. Toda quinta-feira a gente fez uma live, estão salvas lá na nossa página, quem quiser conferir, tá? As convidadas também foram todas mulheres, então esse mês a mulherada reinou lá com a gente. Mas fora do mês a gente costuma pelo menos fazer uma por mês. Agora, a partir de abril, a gente vai começar um projeto chamado Lives da Madrugada, que surgiu durante uma live nossa, o assunto, e o pessoal pediu, né, para a gente começar a fazer umas lives no finais de semana, mais tarde, iniciando mais tarde, e dependendo, pegando aí um pouquinho da madrugada. Então, esse também vai ser uma parceria com uma outra página, e que ela não fala também só de terror, ela também fala sobre cultura geek, sobre filmes, jogos, enfim, né? Eu falo um pouquinho de tudo. Então também deixo convidado para esse próximo projeto aí da nossa live da madrugada. Cara, e eu vou ser sério, esse negócio de live de madrugada é muito maneiro. Uma vez eu participei de uma, ainda não tinha um canal não. Cara, eu comecei a falar mais ou menos, era meia-noite, e fui parar 5 horas da manhã. E eu já não aguentava mais. Sério, cara? Pô, e parava uma hora, voltava. Parava uma hora, aí falava assim, gente, você não quer que a gente para, não, pessoal? Não, meu Deus, desesperado. Cara, foi muito maneiro, muito maneiro. Eu gostei desse projeto, achei muito legal. E se convidar, tamo aí, irmão. Já me convidando, né, não, Anderson? E assim, gente... A proposta é essa aí, trazer uns convidadozinhos no decorrer das lives e trazer temas também, fora também só do terror, né? Fora as lives também sem temas que pediram pra gente, que aí vai ficar a cargo do público que tiver lá na hora também e dando alguns temas pra gente estar debatendo. E aí é bom que já fica o convite, gente. Isso aí. Ó, Zé Delivery entregando, parceiro. Eu vou participar da live suave. E, galera, vamos começar agora a falar um pouco do nosso tema central, que são zumbis na cultura pop e os zumbis na história. Todos os povos antigos acreditavam nos mortos-vivos, ou como nós falamos hoje em dia, zumbi. Na época medieval, para vocês terem noção, os cidadãos da Inglaterra, eles mantinham uma tradição e uma preocupação com os mortos. O que eles faziam? Eles esquartejavam e queimavam os corpos, segundo a crença da época, para os mortos não poderem voltar. Na mitologia árabe, também tem um zumbi árabe, e esse zumbi é muito sinistro. Ele é conhecido como Ghoul, ou Ghoul. E o que é? São monstros associados a cemitérios. Esses zumbis vivem em cemitérios e eles comem carne humana, tanto de vivos quanto de mortos. O povo árabe tem muito medo desses Ghoul. Tem até uma série na Netflix falando sobre esse tipo de zumbi, porque ele é bem diferente do que nós estamos acostumados a conhecer e é muito, muito sinistro. Na China, tem um zumbis que é chamado de Janazai, também conhecido como o zumbi saltador chinês. É um tipo de cadáver reanimado, segundo as lendas. Ele é uma mistura de zumbi com vampiro, porque ele não come apenas da carne humana, ele chupa a carne humana pelo ar, entendeu? Uma coisa bem estilo chinês mesmo, uma coisa bem maluca, aquelas coisas que eles gostam de um zumbi saltador que chupa você na floresta, irmão. Porra, eu não vou nem falar isso não, porque eu já pensei em sacanagem, mas vamos continuar. E assim, agora nós vamos falar sobre o zumbi que é considerado o zumbi mais perigoso. E é o zumbi mais malvado e maléfico. É o zumbi nórdico, também conhecido como Draug. Ou seja, literalmente significa o que caminha de novo ou o que caminha depois da morte. Esse Draug, ele é um guerreiro, que ele morre, ele volta como zumbi, ele sabe que é um zumbi,
E ele vem só para praticar o terror e o caos. Dizem que para matar esse tipo de zumbi, cara, tem que ser tipo um semideus. E ele é muito temido pelos povos nórdicos da época. Falavam muito sobre esse zumbi. E agora, os zumbis que nós conhecemos, principalmente das crenças vindas do Haiti, Antilhas Francesas e o Caribe. Por quê? Os zumbis de hoje em dia, a palavra zumbi, ela vem de uma junção de palavras do idioma do Gabão, que ela vem, o zumbi, ela vem de Nizambi, significa espírito de um morto, e também da outra língua lá da Angola, que significa morto-vivo. Então é Nizambi e, gente, como é que é o nome aqui? Nijambi. Esse Nizambi, essa junção virou zumbi. E eles vieram com aquelas crenças africanas para cá, praticamente no Haiti, na Guiana Francesa, assim, aqueles países, sabe? A maioria vieram trazidos pelos traficantes de escravos para trabalhar nas plantações. Então, esses escravos, eles pegaram as crendices do povo dos povos do Haiti, dos países onde eles estavam, mas as crendices deles mesmos africanos, e formaram tipo sub-religiões, que seria o voodoo do Haiti, a Obeah da Jamaica e a Santeria de Cuba. Essas três têm em comum a fabricação de zumbi. Porque dizem que existem alguns bruxos ou magos ou que têm o poder de criar zumbi. E tem várias histórias no Haiti, o Haiti principalmente, sabe, sobre zumbis. Tem fatos reais comprovados sobre o zumbi, porque o zumbi, na prática do Haiti, ele pode ser um escravo. Alguém sem vontade própria, preso em uma espécie de morte em vida, feita através de feitiços, através de magia, hipnose ou até uma poção secreta. Também ele é conhecido, tem uma história real de um cara que se chama Clavius Narcises. Ele foi um zumbi, isso foi comprovado, ele morreu, a família dele enterrou. Alguns dias depois, o feiticeiro tirou ele, e ele ficou anos e anos trabalhando numa fazenda de algodão. Quando esse feiticeiro morreu, porque ele comia, ele dava para ele uma ração, uma planta que se chama, zumbi de pepino. E essa planta deixa a pessoa como se estivesse sem memória, como se estivesse sem vontade. E o cara ficou lá por anos e anos. Quando o feiticeiro, que era o dono da fazenda, morreu, que ele não estava mais consumindo essa planta, que ele voltou em si, aí andou por dias até chegar lá na tribo dele, lá onde que ele morava. A família reconheceu, só que eles morreram de medo dele. Então essa história saiu nos jornais, um cientista pegou e comprovou que realmente era o cara que teria praticamente morrido. Só que a família não aceitou ele de jeito nenhum, e o cientista pegou ele e botou ele para trabalhar num hospital, e ele trabalhou lá até morrer. E isso é uma das histórias que é comprovada de um zumbi no Haiti. E assim, vocês conhecem a história de zumbis? Já ouviram falar dessa história dos zumbis do Haiti? O que vocês têm para falar sobre zumbi? Eu vou começar com a Ingrid. Ingrid, zumbis na história real, o que você tem, qual é a sua opinião em relação a isso? Então, né, existem essas lendas, né, essas histórias de terem ocorrido há muitos anos, né, a questão da magia voodoo, tudo, né, eles entram basicamente numa espécie de transe, mas tem comprovadamente também, né, uma espécie de bactéria, se eu não me engano,
que ela também é capaz de estar controlando partes do cérebro de outros animais, de outros bichinhos. Inclusive, se forem pesquisar, né, tem vídeos mesmo, né, de algumas carcaças de insetos que mesmo depois de mortos começam a se mover, porque essa bactériazinha ela vai direto ali no sistema nervoso e ela consegue controlar, né, o que restou ali do corpo ali do animal. E partindo dessa ideia, né, de uma bactéria, acho que muitos filmes, né, mais para frente, né, anos depois, começaram também a partir dessa questão de você criar algo no sentido que controlasse a cabeça, né, saindo aí da história da magia, né, indo para a questão da ciência, né, então através de algum vírus ou alguma bactéria realmente lançada, e passam a controlar a mente ali de pessoas ou no caso de cadáveres, né, mortos. Não sei se você sabe, essa história do zumbi do Haiti tem até um filme baseado numa história real que aconteceu. O cara foi lá, foi para pesquisar, porque como se fosse... A pessoa não morre realmente, ele fica em estado meio de comatose, sabe? Como se fosse morto. Só que aí tem venenos, se eu não me engano tem uma coisa de baiacu também, que deixa essa pessoa em estado de quase morte. E quando ele meio que ressuscita, por causa do pouco oxigênio, ele já não ressuscita normal. E eles vão tomando, com o passar do tempo, essa planta, não sei o que, do pepino zumbi, que a pessoa perde toda a sua vontade. E realmente eles fazem para escravizar. Um exemplo, um cara tem um inimigo, então a outra pessoa pega um bruxo, paga o bruxo fazer o cara virar zumbi. Tanto que tem leis no Haiti que hoje em dia é proibido você criar zumbi, porque isso antigamente era utilizado. E Anderson, zumbis nas histórias reais, o que você tem a dizer? O que você acha? Esse assunto aí é sinistro, cara. Esse filme aí que você tá falando, ele foi dirigido pelo Wes Craven, esse filme dos zumbis, que o cara vai lá pra fazer a investigação, não é? Teve um cientista que tava investigando, o nome dele era até Wade Davis, o nome do cara, que ele é chamado vulgarmente de zumbiólogo, né? Ele fez um estudo lá no Haiti, falando dessas questões aí, que lá eles dizem que lá é o berço dos zumbis, né? No Haiti, né? Que lá tem essas feitiçarias todas. E ele descobriu que é possível, que realmente isso é possível, que eles com poções lá que ele estudou lá locais, eles conseguem controlar a pessoa e transformar eles nesse modo zumbi, né? E diz que essa toxina, no caso, ela é de um peixe. É tirada de um peixe nativo lá do lugar lá, que faz com que a pessoa fique nesse transe, né? Essa espécie de transe. Então, o zumbi da vida real, né? Como você está falando, eu acredito que é possível assim. Não é só uma coisa fantasiosa, não. Entendeu? Aquilo ali a gente pode dizer que a pessoa fica num estado mental como se fosse um zumbi. Ele não é um zumbi literalmente como a cultura nerd, geek, né, mostra aí, que ele levanta, começa a fazer as coisas, igual a gente vê aí. Mas esse da vida real, acredito sim, com certeza. E uma coisa engraçada, né, se você for ver os povos, cada povo antigo tinha um tipo de morto-vivo, né, de zumbi. Porque tem um vampiro e tem um zumbi, sabe? Aí eu fico pensando, será que teria alguma uma subconsciência coletiva para cada povo diferente que nunca teve contato com o outro, ter uma criatura parecida, entendeu? Temer uma criatura parecida, porque se você for ver, o nórdico tem um zumbi, tem um drog. Lá os orientais tem um chupa-carne. Em vários lugares, cara, vários. Se eu fosse trazer aqui todos, eu ia ficar 3 horas só falando de zumbi diferente, sabe? É muito zumbi. Parece que, sei lá, cara, eu não sei, que às vezes, é o que você tá falando, às vezes a pessoa pode ter
ingerido alguma toxina, alguma coisa assim, ficou nesse modo, a pessoa viu, ficou com medo e foi passando para outra tribo. Às vezes pode ser isso, sabe? Mas que eu acho que tem alguma coisinha aí, tem. E a Ingrid falou que realmente existem várias criaturas, animais, que transformam em zumbi. Tem um que come a barata fica sem cabeça, ele fica dentro da cabeça da barata e só pra ficar comendo, sabe? Tem vários. Cara, é muito estranho. O zumbi é uma coisa muito, muito bizarra mesmo. E, gente, agora nós vamos falar um pouco do zumbi na cultura pop mesmo. Zumbi, porque hoje em dia, cara, zumbi tá em tudo que é canto. Zumbi tá em comercial do Habib's. Zumbi tem banda de rock zumbi. Zumbi canta música. Zumbi camisa de zumbi. Meu irmão, é zumbi em tudo que é canto. E quem vai falar um pouco do zumbi na cultura pop é o Anderson. Anderson, o que você trouxe de zumbi pra gente? Essa zumbificação geral. Cara, assim, já pra começar, assim, eu vou para um lugar onde as pessoas acho que não pensaram que tem zumbi, mas tem, e já tem muito tempo isso, que é na música, né? Aí o cara fala assim, zumbi? Ah, mas será que a gente tá falando do Rob Zombie? Não é do Rob Zombie que eu tô falando. Eu tô falando do Thriller, cara. Que a gente não pode esquecer que o nosso saudoso cantor Michael Jackson, no seu 6º álbum solo, né, de 1982, chamado Thriller, ele lançou ali um álbum que fez muito sucesso, né, pra galera que não sabe, né, é um álbum mega vendido, que, ganhou 8 Grammys, é um disco super premiado ali, né, chegou a ganhar prêmio de álbum do ano, vendeu mais de 60 milhões de cópias, mundo afora, é um sucesso fenomenal. E dentro desse disco tem a música chamada Thriller. E nessa música ela tem o famoso clipe, né? Que aparece o Michael Jackson e aqueles zumbis dançando com ele, que é uma coisa fora do normal, né? E uma história bem interessante do Thriller, que o Michael Jackson, ele assistiu aquele filme O Lobisomem Americano em Londres. Vocês lembram desse filme, do John Landis? Entendeu? E ali começou toda a história da ideia do Thriller. Quando ele viu aquele filme, ele falou assim, caraca, eu tenho que chamar esse cara, tipo assim, esse cara tem que fazer alguma coisa para essa música. E aí ele teve a grande ideia de chamar esse diretor, o John Landis, e ele falou, John Landis, eu quero me transformar num monstro. Eu quero que você conte essa história dessa música que é horripilante. A gente vai fazer um videoclipe que é quase um curta-metragem, que ele tem mais ou menos 14 minutos, se eu não me engano, a versão integral dele. E ali começou toda aquela premissa ali para o desenvolvimento desse clipe, né, do Thriller. E uma coisa bem interessante também é que nós temos ali a participação do Vincent Price, né? Não sei se vocês lembram, que era um ator que fazia muito filme de terror. Ele faz toda a narração ali da abertura da música, aquela voz ali sombria desse ator tal. E, cara, não tem mais o que falar. O Thriller, ele é um clipe, claro, voltado ali para aquele terror, mostra ali o Michael Jackson transformando no lobisomem, em zumbis e tal. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. A primeira vez que eu assisti, eu sou um pouquinho velho, né? Igual o Peterson, então a gente é de uma época que a gente viu o clipe no Fantástico, né, Peterson? Lembra dessa história? Mentira, não é verdade. Então, o que acontece? Eu lembro, cara, que eu devia ter... Se o filme é de 82, eu tenho 42, então eu tinha ali meus 4 anos, mais ou menos, ali, por volta dos 4 anos de idade. E eu lembro quando esse clipe passou pela primeira vez no Fantástico, eu criancinha assistindo isso, eu fiquei aterrorizado, literalmente. Tanto que eu vou confessar um negócio pra vocês, eu tenho medo desse clipe até hoje. Eu não consigo assistir o Thriller do Michael Jackson. Chega, isso virou uma piada aqui em casa, entendeu? Porque eu não consigo, porque me remete umas coisas assim, tudo aquilo que eu senti quando eu era criança, né, assistindo toda aquela performance ali, e ele virando lobisomem, que é uma transformação também mega bem feito, né? Que ele remete ali ao lobisomem americano em Londres. Então é até engraçado, porque uma vez a gente assistiu esse clipe aqui, anos que eu não assistia esse clipe.
Aí eu chamei meu filho pra ver. Eu falei, meu filho tem 7 anos. Aí ele foi ver o clipe comigo, não sei o que. Eu achei que ele ia ficar apreensivo e tal. Ele adorou o clipe, ele achou sensacional. Apesar de toda aquela maquiagem mega bem feita, não sei o que. Ele não se impressionou. Eu fiquei em estado de alerta ali na poltrona. É muito doido, porque vê uns sentimentos assim na tua cabeça. E, cara, muito doido. Mas eu queria saber o que vocês acham aí acerca de Thriller. Qual foi a impressão de vocês quando vocês viram esse zumbi pop, vamos assim dizer? Cara, Thriller, eu lembro que eu vi assim, ó. Eu tinha 3 para 4 anos, mais ou menos isso. Ficava assim, né? Eu lembro do Fantástico, cara. Quem até falou foi aquele cara do, meu Deus do céu, o vozeirão do Boa Noite. Cid Moreira. Como é que era o nome dele? Cid Moreira. E com vocês agora, o novo trailer do Michael Jackson. Thriller. Caraca, eu lembro disso, cara. Aí, muito fera. E assim, uma coisa que eu queria falar, que você... Thriller é o disco mais vendido da história. Mais vendido. É o zumbi mais vendido da história, parceiro. Musicão. Caraca, aí, eu adoro. Eu sou fã de Michael Jackson, não adianta, sou fã dele, entendeu? Porra. E realmente eu morria de medo de Thriller também. Eu confesso que eu morria de medo. Ingrid, fala pra gente, você é da época do Fantástico ou não? O que você tem a dizer sobre Thriller? Então, eu não peguei, gente, o lançamento aí do Fantástico. Na verdade, eu conheci Michael Jackson criança também, mas a primeira lembrança que eu tenho de Michael Jackson já foi com o Bad, porque aqui em casa tinha o disco, então era um disco que eu gostava, tanto da capa, pelo visual dele, maravilhoso, quanto o clipe. E eu lembro que na época tinha um filme dele, se eu não me engano, é do final dos anos 80, começo dos anos 90. Paul Walker, se eu não me engano, acho que é esse o nome do filme? Acho que é esse, sim. Eu acho que ele se transforma numa nave espacial, né? Se transforma num carro. Moonwalker. Esse Moonwalker. É Moonwalker, né? Isso. 88 isso. Nossa, até hoje eu sou apaixonada nesse filme. É um filme, gente, é assim, né? Vejam com cautela, entendeu? Não é aquele filme que você vai falar, nossa, que filmaço, mas eu amo de paixão. Tem uns efeitos muito legais, assim, dele com umas fantasias. Tem uma parte que ele veste uma fantasia de coelho, aí parece que é meio que uma massinha. Enfim, eu sou apaixonada. E aí o Thriller eu fui conhecer muito depois. Eu conheci esse filme, conheci a Bad, e eu não lembro, assim, pra te datar, assim, quantos anos eu fui conhecer o Thriller. Tanto é que na época, não sei se vocês lembram, do filme A Volta dos Mortos-Vivos 2, se não me engano é esse. Que o final eles fazem homenagem a Thriller com os zumbis. Sim. E eu não sabia que era do clipe do Michael Jackson. Aí na época, minha mãe ou meu pai, não sei o que, falou assim, eles estão imitando o Michael Jackson no Thriller, no filme, né? Aí eu fiquei, E aí, bom tempo depois que eu fui conhecer de fato o clipe em si, né? E como o Anderson disse, ele é basicamente um curta, né? O começo dele também eu acho muito bem feito, a transformação dele em lobisomem. Gosto muito, acho muito bem produzido. A parte da narração, né, toda ali macabra mesmo, né, naquela voz e tudo. Gente, o clipe é perfeito. Quem não viu até hoje, por favor, vejam, porque é um clássico. E é impossível você não reconhecer a música, ou pelo menos não saber uma partezinha ali da dança, né? Que a gente tenta fazer, né? Mas nunca que chegaremos lá. Essa dança, cara, sem querer já cortar, mas já cortando, é uma dança icônica, né, cara? É uma coreografia aí que marcou gerações. Aí a gente vê referência em De Repente 30, tem vários filmes aí da cultura pop aí que fazem referência, né? Essa dança. E o mais doido que eu li também, que o coreógrafo, quando eles começaram a idealizar ali o clipe, ele queria fazer com que, ao mesmo tempo que fosse uma dança muito bem coreografada, ela fosse intimidadora, porque
não poderia ficar cafona, porque os zumbis, ali a gente já tinha uma referência, assim, já abrindo um pouco a pauta, já existiu o Romero, já tinha os zumbis do Romero, que era aqueles zumbis todos devagar, todo lerdão. Então como é que você vai fazer um zumbi, entre aspas, lerdão, fazer com que ele dance? Então a dança tinha que ser de um jeito que quem está assistindo ficasse com medo também, não perdesse todo aquele clima ali, como você falou, da narração, o jeito, a música encaixa perfeitamente ali com o que você está vendo. É sensacional, cara. Eu acho um clipe aterrorizante mesmo. Tenho muito medo desse clipe. E quem fez a coreografia foi o próprio Michael Jackson. Foi. Ele tinha um coreógrafo parceiro que ajudava, mas era tudo dele. Era tudo ele que fez. Isso aí, ele que fez, cara, é muito fera. E engraçado, você falou do Vincent. Sabe uma coisa que eu sempre lembro desse coroa, cara? Eduardo Mão de Tesoura. Isso. Se você falou na hora, eu lembrei. Eduardo Mão de Tesoura, cara. Foi o último filme dele. Foi. Isso. Muito, muito show de bola, muito show de bola. Cara, a trilha é fenomenal, como diz o Improta. E vem cá, mais o que da cultura pop de zumbi você vai trazer pra gente? Cara, tem mais uns 2 tópicos aqui bem interessantes, assim, que eu acredito ser um divisor de água. O próximo que eu vou trazer, cara, é na TV, que se chama The Walking Dead. Hoje as pessoas podem achar até que a série datou, que já ali saturada, eu também acredito nisso, mas a gente tem que pensar que The Walking Dead, ela conseguiu fazer uma coisa que muitas séries não fizeram, não conseguiram, que era, a gente assistia o episódio no domingo e na segunda-feira só se falava nisso nas redes sociais. Era as pessoas debatendo para onde a série vai, o que está acontecendo, fulano morreu. Se você não tivesse visto o episódio no dia que passasse na segunda-feira, você sabia todos os spoilers da série, só rolando sua rede social. É uma coisa assim que eu acho que foi bem marcante, assim. E dando um briefing aí para quem não, né, se é que alguém não conhece Walking Dead, Walking Dead é uma série de televisão, né, desenvolvida pelo nosso queridíssimo Frank Darabont, que muito o Peterson gosta, né, que fez o nosso Nevoeiro, fez a Espera de um Milagre, é um cara que adapta muito bem aí o Stephen King, né, na direção. E ele adaptou essa revista em quadrinho do Robert Kirkman, né? Que é pra televisão. E essa série, cara, originalmente ela começou a ser transmitida lá em 2010, né? Dia 31 de outubro de 2010, para ser mais exato. Lá fora passava pelo canal AMC e aqui no Brasil passava pelo canal Fox. E essa série, ela conta a história de um xerife, né? Chamado Rick Grimes, né? Que é de uma pequena cidade ali da Geórgia. Que num certo dia lá, ele estava numa ação militar, policial ali na estrada, junto com um amigo dele, chamado Shane, e ele é baleado pelo criminoso ali no tiroteio, durante a perseguição, né, que ele está fazendo ali. E depois dele ser baleado, ele entra em coma. E semanas depois ele acorda desse coma, num hospital abandonado. E quando ele acorda desse coma, ele vê que o mundo, que outra hora estava tudo bem, virou um mundo pós-apocalíptico zumbi. Cara, eu fiquei pensando assim, quando eu vi esse primeiro episódio, eu falei assim, nossa senhora, que é isso, cara? Você imagina, você toma um tiro, entra em coma, acorda do coma e a cidade está deserta e os poucos que aparecem são zumbis. Cara, tu fica ali naquela situação ali pensando assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Cara, cadê minha família, minha esposa, meu filho? E ali nessa primeira temporada, que é espetacular, é uma excelente temporada, mostra a caçada do Rick e a família dele. Ele tem que achar a família dele, que no meio daquela desgraça toda ali, ele falou, cara, eu tenho que achar minha esposa, tenho que achar meu filho. Então, a primeira temporada toda, ele percorre ali a cidade de Atlanta, entendeu? Para chegar até um ponto onde eles descobrem essa informação no decorrer da temporada, que tem um grupo de refugiados que está indo para um local específico, que lá tem a solução da parada toda. E aí você acaba descobrindo, né, no final lá, sem dar spoiler, que não é bem do jeito que ele esperava a história. E eu queria saber aí
Walking Dead. Como é que tá essa paixão? Tá baixa, tá fraca, pararam de ver? Como é que tá a situação? Cara, eu parei de ver já tem um tempão. Sou sincero. Se eu não me engano, acho que eu parei na 7ª temporada. Ou na 6ª, meu Deus do céu. Eu tô pra voltar a ver. Porque agora eu tô falando, eu tô ouvindo o pessoal falar que tá bom pra caramba. Mas eu parei, eu acho que na 7ª. Eu já não aguentava mais. Tava... Depois que o governador morreu, pra mim perdeu um pouco a graça, sabe? Porra, eu achava muito fera aquela parte. Até o governador. Aí depois que o governador morreu, eu abandonei The Walking Dead. E você, Ingrid? Então, né? Agora trouxeram um queridinho meu. Tava mostrando aí, Anderson, ó. Top. Eu conheci a série... A história, né? A partir da série, na época que lançou. E eu não sei se vocês lembram que ela chegou a passar na Band também. Logo lá no início, né? E, assim... Eu tava comentando aqui em casa, né? A The Walking Dead está na Netflix, né? E esses dias passou o comercial dela, né, pra gente. E, cara, você vê as primeiras imagens da primeira temporada, você fica assim, meu Deus, que série. E eu fico, cara, onde eles erraram a mão, sabe? Eu desanimei bem de assistir mesmo. Eu vi bem mais que o Peterson falou. Não lembro qual foi a temporada que eu parei, mas eu vi bem mais lá pra frente. E assim, na época eu assistia só a série. Se eu não me engano, a partir da segunda, quando estava na segunda temporada ou terceira, eu comecei a pegar os quadrinhos para ler pela internet online. E recomendo também para quem gosta, tá, gente? O quadrinho é 1000 vezes melhor. Quem não conhece, dá um Google aí, procura para ver online e tal que tem. E assim, aí não tem como você depois comparar. Uma vez que você vê a obra original com a adaptação, não tem como você comparar. E o que acontece? Eu fiquei chateada nessa temporada do governador, que o Peterson estava falando, principalmente por conta de uma das personagens, que, aí para quem acompanha, e vê nos quadrinhos, é totalmente diferente, que é a Andrea. E eu fiquei assim com uma raiva enorme do que fizeram com a personagem na série. Eu falei assim, nossa, acabaram com a personagem. Enfim, isso acontece lá na 4ª temporada, se eu não me engano. E aí acho que também já não é spoiler, né, gente? A Andrea Puft. E assim, eu ainda continuei por um bom tempo assistindo e tal, mas assim, foram acontecendo certas coisas que, pra mim, assim, não deu mais, não deu. E aconteceu uma coisa num episódio em específico que aí eu falei, realmente eu abandonei a série. Cheguei a ver um episódio ou outro esporádico dessas últimas temporadas. Cheguei a ver o episódio que temos um adeus aí ao grande personagem. E assim, eu sinceramente não tenho muita vontade de voltar a ver, não, gente. O arco que estava acontecendo, que é a questão dos sussurradores, né? Que tem a Alpha, o Beta, o Negan também tem um protagonismo bem grande nesse arco. Mas assim, eu não tive coragem de pegar para ver, que faz, depois de alguns acontecimentos, para mim, já deu a série, deu o que tinha que dar. E isso, infelizmente, eu preferi continuar só com o quadrinho mesmo. A história é mais redondinha, podemos assim dizer. E outra coisa, né? O que é The Walking Dead perto de Z-Nation, né? Pô, chega nem aos pés. Z-Nation é show. Discordo. Eu gosto, gente. Eu gosto também de Z-Nation. Se fosse Kingdom concordo. Não, vou ser sincero. Kingdom dá na cara do Walking Dead. Eu tô falando de sacanagem. Não, Kingdom sim. Kingdom dá na cara Z-Nation eu tô falando de sacanagem. Demais. Z-Nation eu tô falando de sacanagem. Agora, Kingdom, porra, que isso, cara. Kingdom pega The Walking Dead e fala assim, ó, toma na cara pra deixar de ser safadinho. Porra, meu irmão, que isso. A Kingdom é perfeita, cara. Posso fazer uma defesa? O Walking Dead é meu guilty pleasure.
Eu vejo até hoje, inclusive eu vi o episódio que saiu agora, o mais recente, eu acompanho até hoje. Eu sou um dos poucos da minha rede social que acompanha o Walking Dead. Teve uma vez até eu fiz uma publicação lá. Eu acho que eu sou a única pessoa que ainda assiste o Walking Dead. É um dos poucos. Eu sou um dos poucos. Assisti o Walking Dead, assisti Fear the Walking Dead, que é o derivado, assisti o Old Beyond, que foi a última, que é horrorosa. Nossa senhora. Eu não sei como é que gastaram dinheiro para fazer o Old Beyond. Agora o Fear the Walking Dead começou com uma proposta, depois começou a cruzar fazer crossover com a série original e melhorou bastante. Inclusive volta de personagem que apareceu na primeira temporada de Walking Dead, ele tá vivo na atual. Assim, é bem interessante. Você achou que ele morreu lá em Walking Dead e ele voltou. Ele tá agora me deu curiosidade. Ele tava na primeira temporada. Ele ajuda o Rick na primeira temporada. Não vou falar o nome, se você lembrar, você vai lembrar quem é. Mas aí, o Walking Dead, ela se perdeu. Eu acho que até o Governador, a série tava num ritmo 10, assim. Excelente. Mas eu acho que ela se perdeu na entrada do Negan. Porque o arco do Negan, na história em quadrinhos, já era um arco muito famoso. Tanto que ele tem uma revista só dele, tem um livro que conta só a história dele e tal. Então os fãs estavam numa expectativa muito grande. Já o canal estava pensando só em esticar a temporada. A dona dos direitos lá do Walking Dead. Então acho que o maior erro foi eles terem esticado demais aquele arco do Negan. Foi ali que a série se perdeu. A série se perdeu na quinta, na sexta e tal. Posso lhe dizer que uma temporada antes e a dos Sussurradores, a série voltou àquilo que está lá no começo. Com certeza. As pessoas desacreditaram, eu também já estava desacreditado, mas como eu mesmo falei, o Walking Dead é um guilty pleasure, eu fui até o final, agora eu vou ver até o fim. E para grande surpresa, entrou uma showrunner chamada Angela King. Ela é muito fã da história em quadrinho, então ela conseguiu, aos poucos, acertar a rota, porque teve um outro grande impacto na série, foi a saída do Rick Grimes, que até a convidada não quis falar, nossa convidada ficou querendo não quis dar o spoiler, mas eu vou dar. A saída dele, por incrível que pareça, foi bom, porque a série abriu para outras coisas e não ficou só focado ali no arco dele, que era o fio condutor, né, da série. Mas é aquilo, tem a revista em quadrinho e tem a série. Ou você vê uma, ou você lê a outra. Porque eu optei em seguir a série e não ler os quadrinhos. Eu sei de algumas coisas que acontecem nos quadrinhos. Depois que eu vi a temporada, eu ia lá e ia procurar saber como é que era na história em quadrinho. Mas depois que você começa a ler a história em quadrinho, realmente fica difícil voltar para a série. Porque ali é a história original, os acontecimentos da série são outros e por aí vai. E te cortando, diga-se de passagem que o porquê eu coisa tanto do governador. Porque eu li um livro, e para mim até hoje é o melhor livro de zumbi que eu li até hoje, que é o Ascensão do Governador. Cara, a história é muito, muito, muito foda, muito boa. Por quê? Tem 6 personagens e dali você sabe que vai sair o governador. Mas o governador é o personagem que você menos espera. Entendeu? Cara, se você vê o homem que se tornou o governador, é muito foda, cara. E depois que eu vi o ator fazendo, sabe? Cara, eu gostei muito. Porra, e depois que o governador virou tipo o meu personagem preferido. Aí quando mataram ele daquela maneira tosca, pelo amor de Deus, foi tosco que mataram ele. Sacanagem. Pô, o cara mandou aí na outra ver bundão. Aí eu fiquei puto. Falei, não vou rir mais essa porra, não. Ai, por caramba, The Walking Dead. Aí me cria um Kingdom. Kingdom pega na cara do The Walking Dead e fala, você é moleque, toma. Pá! Gente, melhor série de zumbi até hoje, Kingdom. Essa aí é boa. The Walking Dead já foi boa. Já foi. Mas... vai lá. E Ingrid, Kingdom. Oi. Estamos falando de zumbi. Eu sei que tu gostou de Kingdom, né não? Sim. E é aquilo, né? Em comparação ao The Walking Dead, né? Os próprios zumbis deles são totalmente diferentes, né? Enquanto a gente tem no The Walking Dead os zumbis ali
a la Romero, né? Lentinhos e tudo. Já no Kingdom a gente tem ali um Guerra Mundial Z, basicamente, na época medieval, né, deles ali. Assim, foi uma surpresa muito boa, muito boa. Eu não esperava gostar tanto da série, né? E ela mescla ali um cadinho também com Game of Thrones, mais ou menos, né? Tem uma guerra ali pelo trono, né? da Coreia. É muito, muito importante também, né? É a parte assim, mais importante da série, né? Não deixando de lado ali os zumbis e tudo que acontece, mas é a trama principal, né? É o que vai acontecendo ali por baixo dos panos, né? E é o que basicamente causa a questão do zumbi na época, né? Cara, realmente. E pra mim a diferença do The Walking Dead pro Kingdom é o seguinte: The Walking Dead é lá vem o zumbi. E Kingdom é fudeu negada, morreu geral. Pronto, essa é a diferença. E uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, que como até a Ingrid salientou aqui, né, a la Romero, né, que o nosso queridíssimo pai do zumbi, Jorge Romero, os zumbis dele tinham aquela pegada, né, arrastado, tá vindo, aí o cara vai, arma a flecha, dá o disparo, não vou lá, dá muito tempo pro cara pensar o que ele vai fazer, né. Agora, temos que lembrar de uma coisa. Madrugada dos Mortos com Zack Snyder. Ali eu vi o zumbi correr pela primeira vez. Tem Kingdom com o zumbi correndo, mas correu primeiro ali naquele filme ali. No remake do Romero lá, que quando ele deu aquela corridinha, eu falei, opa, calma aí. Aí o bicho pegou. Zumbilândia também, né? Não podemos deixar de esquecer também, né? Que é um outro filme. O que foi, Pet? Você tá aí com o seu dedinho aí, fale. Primeira vez que o zumbi correu foi naquele filme da Inglaterra que todo mundo adora, que tem 1 e o 2. 28 dias. Mas ali. Extermínio, né? É extermínio, né? Extermínio. Mas o nome dele é isso em inglês, né? 28 dias depois, alguma coisa assim. Eu falei. Mas ali não é considerado zumbi. Ali tá meio. Não é o zumbi clássico, ali é contaminação. É mais parecido com o que é no Walking Dead do que o zumbi clássico ali. Ali a explicação é um pouquinho diferente. Mas não deixa de ser uma variação do zumbi. Ali foi o primeiro zumbi a correr na história. E é um filmaço, depois dele veio. Depois dele veio esse que você falou, que pra mim, e eu vou ser sincero, da atualidade, assim. Da atualidade, tirando os coreanos. Pra mim é o melhor filme de zumbizão mesmo. É esse do Snyder. Zack Snyder. Esse é muito. Zack Snyder. Esse é muito foda. Pra mim, assim, zumbizão. Porque o meu filme de zumbi preferido da história é Zumbilândia. Mas Zumbilândia é sacanagem. Pô, mas é bom pra caramba. Então, já aproveitando que nós começamos a falar no filme, se empolgamos falando de filme, quem veio pra falar de filme de zumbi? A especialista Ingrid, fala da zumbizada pra gente, no cinema. Então, não tem como a gente estar entrando na pauta, né, sem a gente estar falando aí do pai dos zumbis, né, que é o Jorge Romero, que começou lá na década de 60, né, com o primeiro A Noite dos Mortos-Vivos, filmão ainda preto e branco. E o grande diferencial aí do Romero foi essa questão da crítica social que ele traz nos filmes dele. E quando a gente assiste por assistir, né, sem dar muita relevância ao filme, às vezes está desapercebido, mas quando a gente para realmente para analisar o filme, ele tem uma crítica social bem grande, né? O primeiro filme de 68, né, ele traz a questão racial para dentro do filme, colocando um protagonista negro, ele é o grande herói ali da história, ele que resolve tudo. Né? E no final do filme nós temos aí um final bem surpreendente em relação a isso. E esse eu não vou dar spoiler não, tá, gente? Peço para que assistam, porque apesar dele ser antigão, ser em preto e branco, vale muito a pena. Se eu não me engano, ele tem no YouTube, se eu não me engano. Já o segundo filme, que se eu não me engano é da década de 70, que é o Despertar dos Mortos, ele se passa dentro de um shopping e a grande crítica dele é ao consumismo. Então,
Você vê as pessoas indo para o shopping para tentar salvar, e ao mesmo tempo os zumbis também indo para lá, né? Naquela coisa de a mente já está tão condicionada àquilo, que mesmo depois de morto eles vão procurar o mesmo lugar que eles costumavam ir, né? Para consumir, enfim. O terceiro filme, que na verdade foi o primeiro que assisti, do Romero, que é O Dia dos Mortos, ele se passa dentro de uma instalação militar, no subsolo, e a grande crítica dele é realmente ao autoritarismo, né, militar ali. E assim, para mim, desses três clássicos dele, o terceiro é o mais angustiante de se assistir. Porque ele é um filme totalmente fechado ali dentro, você não tem cenas fora daquele ambiente ali, daquele túnel, daquele subsolo. Você tem uma situação conflitante ali extremamente ruim, né, onde você tem ali o pessoal do exército querendo fazer as coisas do jeito deles, mesmo tendo cientista ali dentro, médico, é algo que eles não levam em consideração nenhuma, né? E nós temos também uma mulher ali dentro. Então, assim, em meio a todos os homens, acho que fica ainda mais angustiante você ver, porque você vê situações, pelo menos para gente que é mulher, que daria muito mais receio, né? De você estar num ambiente fechado ali, trancado, ou você tem a galera militar, ou você tem zumbi ali dentro, e assim, você não tem para onde correr. Então, para mim, dos três, desses três antigos, é o que me deixa mais realmente mais angustiada mesmo de assistir ali, sabe? Agora, já os remakes, temos o primeiro remake, né, da Noite dos Mortos Vivos, que é da década de 90, e aí a gente tem o Tom Savini como maquiador ali das criaturas. Pra mim, Ingrid, eu gosto mais do remake, mas não desconsiderando o clássico de 60 e pouco. Esse já é a cores, e aí ele, além dele ter essa questão racial, ele também pega muito a questão do protagonismo feminino no filme. Então ele tem também uma protagonista forte, já tem uma pegada ali dos filmes que lembram um pouco O Exterminador do Futuro, por exemplo. Então ele trabalha as duas temáticas basicamente no filme. E o final dele é diferente do final do original. E assim, eu acho tão bom quanto. Acho os dois finais interessantes de se ver. O final do mais novo traz também uma crítica racial bem grande, em relação a você parar para pensar se os zumbis são realmente tão diferentes das outras pessoas, né? Quem seriam os verdadeiros vilões na história ali? Então, assim, é um final bem interessante nesse ponto de vista. E o segundo remake, que é o do Despertar dos Mortos, né? Que aí vocês citaram, do Zack Snyder, que virou o Madrugada dos Mortos. Pra mim é o melhor, também é o que eu mais gosto. E é o que vocês falaram, é o que vem mais diferentão, né, com o zumbi correndo, e ele tem muitas referências também aos filmes antigos do Romero. Ele usa atores também do filme original, também estão nesse remake. Então, assim, é uma homenagem bem legal. A história é bem diferente para quem for assistir os dois. O ritmo de filme é diferente, a história é diferente, as maquiagens completamente diferentes. Mas eu gosto mais desse remake, eu acho ele tem mais ação do que o antigo. Falei pra caramba, né, gente? Vamos lá. Em relação ao do Romero, o primeiro, eu prefiro o final do primeiro do que o final do remake. E uma coisa que eu achei engraçado, não sei se vocês souberam, eu li agora há pouco tempo na pesquisa, que o primeiro, ele não é só uma crítica ao racismo. Ele principalmente é uma crítica à guerra do Vietnã. Aí tu para e pensa, como isso? Simples. Os zumbis, ele representa o exército americano invadindo o Vietnã e destruindo tudo, que nem os zumbis fizeram nos Estados Unidos, entendeu? Eles representam os militares destruindo tudo, um exército invencível,
praticamente, destruindo o país inteiro, que é os zumbis. E aquela parada racial que o homem branco não quer aceitar a ideia do negro, o cara que acha que é melhor que ele e não vai ouvir só porque ele é branco e o outro é negro. Eu achei genial. E o final, aí ele falou que não é pra dar spoiler, né? Mas, pô, tipo assim, cara, o final foi de louco, porque o cara sobrevive a tudo, sobrevive à guerra e só nos e aquela parada toda. Cara, eu gosto muito do original, apesar de eu preferir o remake, porque o original eu achei ele meio arrastado, só que o final do original eu achei melhor. Agora, em comparação ao segundo, porra, não tem nem Madrugada dos Mortos. É o meu quarto, é o meu terceiro ou quarto filme de zumbi preferido, cara. É o único filme que eu vejo direto. Vira e mexe eu vejo, tá passando eu vejo. É um filme que eu paro, vejo de novo. Eu adoro Madrugada dos Mortos. Acho muito, muito maneiro, muito maneiro. E também tem um remake do terceiro, só que esse aí eu não vou nem citar porque é uma bomba. Puta merda. E Anderson, dos clássicos, o que você tem a falar? Cara, é engraçado. Tem muito tempo que eu não vejo esses filmes, tá? Muito tempo mesmo. Eu via muito lá na minha adolescência, quando eu passava na televisão toda hora. E a Ingrid citando aqui, eu descobri que eu vi primeiro os remakes e depois que eu vi os originais. Porque como eles são ali tudo de 80 e pouco para 90, da trilogia clássica ali, vamos dizer, do Romero, o primeiro que eu vi foi o terceiro também. Porque ele passava muito na TV, esse filme. Aí depois eu vi o remake do Tom Savini e o remake do Snyder. Aí depois que eu descobri que eram remakes, que eu fui atrás dos originais. Eu peguei do terceiro remake, o remake, e depois todas aquelas outras 400 bombas que vieram depois, né? Como o Petson falou aí, que depois o negócio ficou, o bagulho ficou doido. Tipo assim, no universo de Romero. Inclusive o próprio, né? O Pop também deu uma estrupicada ali, né? Em 2000 e pouco, saiu uma bomba. Ele jogou uma bombinha ali pra gente ali também. Coitado, né? Também, né? Ele contribuiu bem ali. Mas cara, essa crítica é engraçado. Essa crítica social, acho que ela fica um pouco mais explícita nos do Romero. Nos remakes ficam meio... Quem já viu o original e sabe que é o remake, percebe. Mas quando você for o meu caso, que eu comecei direto pelo remake, você não tem essa percepção, não. Acho que no Romero fica ali mais específico ali. A crítica é muito maior. E, cara, o que eu tenho a falar, cara, eu adoro zumbi, apesar do trauma de thriller, mas era um tipo de filme que eu gostava muito, cara. Eu gostava muito. E gostaria até de reassistir, agora depois de fazer essa pauta e pegar e fazer uma maratona desses filmes aí, reativar essa história na minha cabeça, porque tem muitos anos que eu não vejo. Mas a gente tem que falar, né, cara? Jorge Romero, ele criou as regras, né, vamos assim dizer, né? Ele ditou as regras, né, do comportamento, como você mata, o que acontece, como é que se contamina. E o que veio depois dali são variações da plot original ali que o Jorge Romero criou. Eu gosto muito desse filme, todos eles. Isso aí. E Ingrid, quais mais filmes de zumbi você vai trazer pra gente? Então, o Extermínio, né, vocês já citaram, e também o 1 e o 2, né, eu gosto dos dois filmes, são dois filmaços, e também trazem ali também uma questão complicada também de lidar, né, na questão social. Acho que pega mais até no primeiro filme, né, do que o segundo. Eu acho que vocês conhecem também, né, gente? O REC, que é o espanhol, o primeirão lá. Para mim foi uma visão assim de zumbi bem diferente do que dos outros que a gente já viu, né? Ele retoma aí essa questão, vamos colocar, não seria seria um feitiço mais ou menos, né? Sobrenatural. São possuídos, né? Sobrenatural. Então assim, achei bem diferentão essa sacada deles, né? De trazer pro sobrenatural, coisa que no primeiro filme a gente só descobre realmente no finalzinho. E ainda assim fica meio na dúvida, né? Se era aquilo mesmo, é viagem da cabeça da pessoa ali, ou tá acontecendo realmente deles estarem possuídos, né?
E aí depois que vai se confirmando. Então, para mim também foi um filme de destaque, assim, em relação a ser original, em relação aos zumbis. Tem um que eu gosto também, não sei se vocês já viram, ele é um remake também, mas eu não conheço o original, que é o Epidemia. Esse é de 2010, por aí. Que um cara fica com tipo um garfo, não é? Isso, ele vai matando o pessoal assim com aquela parada de feno, não é esse? Isso. Esse eu gosto também. Esse também tem uma ação legal e ele não é exatamente mortos também, né? Que voltam à vida. São pessoas como se fosse raiva. Isso, elas ficam raivosas, né? Algum veneno também, né? Que soltam no ar. Só que esse aí eu não sabia que era um remake. Eu vi, mas eu não sabia que era um remake. O original eu nunca cheguei a ver, não. Ele é um remake de um filme do George Romero de 73, chamado The Crazies. Isso, esse mesmo. The Crazies. Ele é um remake do Romero. Esse é punk. Eu gostei também. Achei bem legal. Ele é violentaço esse filme aí. Ele é punk. Sim. E ele quase não é lembrado, né? A galera geralmente esquece desse Epidemia ou The Crazies, né? Temos os zumbis também coreanos, que eu acho que ganham muita gente, né? Com aquele Train to Busan. Eu achei muito bacana, gostei da ideia, achei legal a questão da agilidade deles. E eu gosto de ver a questão do cinema deles, que eles sempre trazem os tipos, né, de personagens em todos os filmes, né? Então a gente tem ali um herói que é mais fortinho, que faz tudo. Nós temos um menino ali, o protagonista ali, o mais novinho, que geralmente é magro, que não sabe muito das coisas, mas na hora do vamos ver resolve tudo. Então assim, eles seguem mais ou menos um padrão nos filmes, né? Eu acho isso assim, muito interessante de se ver. O Guerra Mundial Z, que a Peterson também já citou, foi um dos poucos que eu cheguei a ver no cinema mesmo, assim, de filme de zumbi. E eu gostei demais quando assisti. E fiquei naquela expectativa de ver o próximo, mas até hoje não saiu mais nenhum. Claro que ia ter continuação, mas eu não cheguei a ver, né? Mais nada, ninguém falando mais sobre. Só para lembrar que esse eu morria de medo. Eu achava muito fera. Eu tava esquecendo, agora eu lembrei. Que é o único que eu me lembro de zumbi haitiano. Que é o de 1988, A Maldição do Zumbi. Que é justamente o filme da história real daquele cara que ele vai no Haiti investigar. Cara, e esse filme é do criador do Halloween, cara. É muito maneiro. Tu lembra desse filme antes? Eu adoro esse filme. Esse filme eu lembro que eu morri de medo. Esse filme passava na Globo direto. Esse filme, na verdade, foi o que deu origem a essa pauta. A gente estava conversando sobre esse filme. Aí eu falei assim, cara, lembra de um filme que passava, que o zumbi não era o zumbi clássico, que era através de feitiçaria, tal, não sei o que. Aí você falou, pô, é mesmo, não sei o que. Aí gerou todo esse assunto da pauta. Isso é um clássico da Globo, passava direto na Globo, direto. Cara, era minha marca. Você lembra desse filme, Ingrid? A Maldição do Zumbi? Então, esse eu conheço a história, mas eu nunca cheguei a assistir. Ele eu não me recordo, não cheguei a ver. Eu lembro, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu gostava de assistir o Fome Animal. Esse é do Peter Quando Jackson. Eu era nova. Esse é do Peter Jackson. O primeirão maneiro, esse dele também lá. é maneiro. Esse também é maneiro. Esse também gosto. Esse que eu tô te falando, cara, depois tu dá uma procurada, que esse filme é muito maneiro. Ele tem uma pegada de... Tipo assim, ele me lembra... Por incrível que pareça, ele me lembra muito com um Coração Satânico. Mesmo que não tem nada a ver, mas aquela pegada de voodoo, Cara, é muito maneiro, muito maneiro. Pô, eu lembro desse filme, cara. Ele é de 88. E na verdade ele é do Wes Craven. Você trocou os nomes. É do diretor da Hora do Pesadelo. Do John Carter. É o Wes Craven. Esse filme é com Bill Pullman, né? Que é aquele que faz o presidente dos Estados Unidos no Independence Day, aquele ator louro. Esse ator mesmo. E ele é inspirado em fatos reais, tá?
Ele é inspirado no livro do cara que foi lá no Haiti, que eu falei lá no começo, que foi investigar toda essa situação. Tanto que o nome em inglês acho que é The Serpent in the Rainbow, que seria a serpente e o arco-íris, né? Alguma coisa assim, né? E, pô, esse filme é um clássico, passava na Globo direto esse filme. Ingrid, esse aí eu te aconselho a ver. Se tu não viu, pode procurar que tu vai gostar. E agora, para terminar, vamos falar de zumbi nos games. Anderson, o que tu tem para dizer de zumbi nos videogames, cara? Chegou lá também? É óbvio, né? O zumbi anda por todos os eixos, cara. E antes de entrar na pauta, né, que até a nossa convidada tá com a camisa aí representando aí o jogo, existem vários jogos desse universo de zumbis. Eu vou falar só alguns nomes, não vou me aprofundar, mas que são nomes que as pessoas conhecem, são jogos atuais. Tem o Call of Duty, o World at War, tem o Red Dead Redemption, que o outro lá é de zumbi, tem o Left 4 Dead, tem o mais famoso de todos, que tá virando o filme agora, que é o Last of Us, que são jogos ali que dessa geração atual. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de salientar, que antes disso veio o jogo que ditou as regras no videogame. Ele teve a mesma importância que o Romero teve para os zumbis, que esse ano completou 25 anos da franquia. Eu tô falando de Resident Evil, que é uma franquia aí dos games, né? Que lá no Japão é conhecida como Biohazard, né? Resident Evil é a versão americana, o nome do americano. É uma franquia que pertence à Capcom, que é aquela famosa empresa que faz games, né? Street Fighter e vários jogos aí que a gente conhece de antigamente. E ela foi criada pelo Shinji Mikami, né? Que foi um dos criadores ali que criou esse estilo que é conhecido como survival horror, né? Que é a sobrevivência ali naquele universo. E essa franquia, como eu mesmo disse, ela foi iniciada mais ou menos por volta de março de 96, né? Para a primeira geração do PlayStation, né? Que a galera conhece aí, que foi um divisor de água aí nos videogames. E desde então essa série passou a incluir o gênero de ação dentro desse universo ali dos zumbis e do terror e tal. E é um jogo mega famoso aí que vendeu mais de 100 milhões de cópias pelo mundo. E a influência, vamos assim dizer, dessa franquia Resident Evil é sim os filmes do Jorge Romero, que é o pai ali. Ela segue aquela premissa dos zumbis lentões, aquele mundo devastado, como a gente até falou em Walking Dead, né? Acontece todo aquelas tretas lá, e você chega naquele universo sem saber o que está acontecendo, e no decorrer do jogo você vai descobrindo as coisas e tal. E uma outra coisa interessante que, tipo assim, saiu o primeiro Resident Evil, né, fez um determinado sucesso, né, aqueles personagens ali, o Chris e a Jill Valentine, né, que são os protagonistas ali que você joga, até que veio o Resident Evil 2. Esse sim é o jogo que eles falam que é a gênese do universo zumbi nos games. Porque a partir dali se ditou regra, jeito de jogo, os jump scares, cara. Um jogo de videogame com jump scare é só no Resident Evil. Não tem um outro jogo que você consiga manter toda aquela apreensão, aquele clima que o jogo Resident Evil ele te prende de um jeito que parece que você tá ali dentro. Parece que você tá naquele universo. A qualquer momento pula um negócio na tua frente. Cara, é um jogo assim que eu tenho lembranças muito boas de jogar e ficar com medo. Sentir medo, apreensão, você ficar com aquela expectativa alta de caraca, e agora? Vou pra onde? Vou fazer o quê? Não sei o quê. E toda aquela correria ali. E ele, cara, como eu já falei aqui, é um jogo que, cara, não tem mais o que falar. Ele ditou regras ali nos videogames, com estilo, com aqueles zumbis lentos, tal, tiro na cabeça. Aí já entra aquelas questões de ciência, né, de vírus, e por que aquilo tudo foi criado. Aí aparece já uns personagens mais evoluídos, mais ágeis, né, em relação ao que você está lidando ali. E gerou um monte de produtos aí que a gente está vendo aí até hoje. Filme, revista, quadrinho, animações, série, tudo que você imaginar. É uma franquia que eu gosto muito, apesar dos filmes. Que eu gosto, mas eu não gosto.
Os filmes, infelizmente, eles fogem. Eu entendo a proposta. Eles quiseram seguir um caminho próprio e não fazer o que já estava estabelecido no jogo. Mas é uma franquia aí que tem gente que gosta muito, inclusive dos filmes. Eu acredito que a Ingrid gosta dos filmes. Não gosta, Ingrid? Fala aí pra gente aí sobre Resident Evil. Então, eu gosto do primeiro. O primeiro filme eu gosto. Eu tava até reassistindo ele uns dias atrás aí. Eu gosto do ritmo mais do primeiro. Eu acho que ele tem um suspensinho maior, ele tem um terrorzinho. A parte que eles começam a liberar os zumbis ali dentro da colmeia, né? Que eles estão no refeitório, que eles começam a vir, é muito maneiro, é muito bem feito. Tem um terror ali, né? Agora, assim, eu acho que principalmente a partir do segundo, aí o filme começa a realmente se perder, ele começa a ir mais pra ação mesmo do que o terror em si. E assim, deu uma desanimada bem grande. Apesar lá deles terem colocado o Nemesis, aparece a Jill, mas ainda assim não embalou, né? Eu assisti todos, apesar de achar ruim. Eu falei, já tô na chuva, vamos molhar, né? Então, eu vi o último e fiquei assim, gente, quem foi a pessoa que pensou nesse último? Que olha, realmente assim, coragem, né? Porque o negócio é bem ruinzinho. Pra mim foi o pior de todos, é o último. Nossa, ficou um negócio assim muito, muito, muito surreal mesmo. Não sei assim, o que houve lá entre os produtores, os criadores. E vai estrear um filme esse ano, né? Já saiu a data para maio, se eu não me engano. Expectativas, né? Expectativas, que seja algo voltado pro terror, porque infelizmente a franquia aí que nós temos dos anos 2000 se perdeu demais. O primeiro eu gosto, inclusive, até da trilha sonora. Acho a trilha sonora do primeiro muito boa também. Mas assim, infelizmente se perderam. Ó, eu vi o primeiro, o segundo, vi o terceiro, depois desisti. Não vi mais. Relação ao videogame, cara, é muito, muito bom. Eu lembro de eu jogar ele no Play 2. Cara, é muito maneiro, muito maneiro. Eu só não concordo que o Anderson falou em relação ao jumpscare, que ele falou que pra ele foi o que mais deu medo. Eu vou te falar, pra mim só tem 2 jogos que superaram o Resident Evil em matéria de eu ter medo mesmo. Silent Hill, primeiro, que cara, aquele jogo pra mim, porra, foi horroroso. Que eu lembro que eu trabalhava de segurança, cara. Então, eu trabalhava no Alto Gávea e o Silent Hill é aquela neblina. E eu ficava jogando aquela merda no PlayStation 1. Quando eu olhava pro lado de fora, tava a porra da neblina. Aí eu tava no jogo, de repente apareceu um demônio, apareceu você, meu irmão, vou parar que eu vou jogar futebol. Cara, foi... E pra mim, o jogo que mais me deu medo se chama Fatal Frame. Irmão, que é um jogo japonês que você tem que pegar as almas com uma máquina fotográfica. Aquele ali, cara, é meu filho, meus cunhados, cara, eles davam cada pulo. Antes, mas cada pulo no Play 2, porque, porra, do nada apareceu o fantasma, tu tinha que tirar foto. Cara, aquele filme, aquele jogo... Pô, meu filho lembra até hoje, ele fala, pai, enquanto você jogava Fatal Frame, porra, eu tapava o rosto, meu filho gritava. Muito, muito maneiro. Mas Resident Evil, pra mim, uma matéria de jogo de zumbi, é o melhor que tem. Melhor não, que esse esse aí também, parceiro. Last of Us, mas ele é um jogo 26 anos depois, né? Tipo assim, ele já sabe como é que os jogos são feitos. Ele já sabe. Ele já tem essa vontade. Mas ele vem pra... É o que acontece. O Resident Evil é o primeiro, é o clássico. E esse Last of Us, ele veio pra reviver. Reviver essa parada do zumbi. Entendeu? Porque até nos videogames, o Resident Evil deu uma viajada, deu uma perdida. Sim. Ele deu uma perdida. Mas eu gosto muito, cara. Pô, jogo, porra, de terror é muito, muito bom, cara. Eu sou viciado. Olha só. Fazer um parênteses aqui sobre o que a
a Ingrid falou o novo Resident Evil, esse Welcome to Raccoon City, que é o nome do novo filme, do reboot, ele é totalmente focado no jogo, tá? Ele não é o que a Paul W.S. Anderson fez com a Mila aí nessa franquia aí de 6 filmes, que, como você disse, terminou de um jeito horroroso e ao som de Guns N' Roses ainda, né? Que é pior, né? Já botaram o Guns N' Roses pra passar vergonha. Mas esse novo filme... O Axl com a voz atual? Não, toca Welcome to the Jungle, toca vários filmes. Olha as músicas dele lá, aquelas cenas absurdas que o marido da Mila Jovovich, que ele é marido dela, não sei se vocês sabem, né? O Paul W.S. Anderson é marido dela. E dirige essas bombas aí pra ela. E esse filme novo, voltando ao coisa, ele é baseado no jogo. Ele tem a Claire, ele tem a Jill Valentine, tem essa galera toda aí, entendeu? Então a expectativa é alta, porque era o que os fãs sempre quiseram, né? E os filmes da Mila, teve uma época, aliás, que no segundo e no terceiro, eles tentaram trazer um pouquinho desse universo ali do game, né? Trazendo alguns personagens, alguns vilões, como você até citou, o Nemesis, que é um vilão que a galera que joga é bem intimidador, aquele personagem, né? É um exterminador do futuro zumbi, vamos dizer assim, porque ele é pauleira, nervoso, mas eles deram ali um gostinho, mas depois a parada desandou e se tem vírus, se não tem, não fez diferença nenhuma na história. Eles esqueceram o rumo da franquia ali, né? Gente, olha só, espero que vocês tenham gostado. Foi muito trabalhoso trazer esse especial pra vocês, porque zumbi, irmão, é coisa pra cacete. Eu tive que pesquisar pra caramba, o Antes pesquisou pra caramba, coitada da Ingrid, meu Deus do céu, a mulher teve que pesquisar Romero, teve que pesquisar coisa pra caramba, porque o zumbi, cara, se a gente fosse ficar aqui falando tudo que a gente pesquisou, eu acho que ia dar uns 5, 6 programas. Mas aí vocês vão estar de saco, vai ser igual os filmes do Resident Evil, só vai prestar o primeiro, o resto vocês vão estar de saco cheio. Gente, uma ótima noite para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado muito, muito desse programa. Entendeu? E Ingrid, dá o seu recadinho final pra galera. Então, né, gente? Vou fazer o merchan, já que falamos sobre o tema. Lá na nossa página a gente tem algumas resenhas que a gente fez sobre os filmes do Romero, os clássicos. Fizemos sobre os remakes. E temos também dos games aí que foram citados, inclusive Fatal Frame, Silent Hill. Então, a galera que curte aí jogos também, dá uma passadinha lá, falamos do The Last of Us. Então, deixo aí o convite para vocês darem uma conferida aí no material. E agradeço novamente o convite dos meninos. E sempre que quiserem aí, eu podendo participar, gente, é só chamar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sei que falei pra caramba. Hoje, dessa vez, falei bastante, gente. Mas é um tema que a gente gosta mesmo. E pra mim é um prazer, assim, estar pesquisando e estar falando sobre, tá? Então, um beijo a todos e muito obrigada. Isso aí. Anderson, qual é o seu recadinho final pra galera? Queria agradecer aí a participação, mais um programa pra conta. E agradecer a participação da Ingrid aí, que é a nossa parceira aí do Aterrorizadas aí, que tá sempre dando moral pra gente lá no Instagram e no programa aqui também. Quando quiser, é só contar com a gente. Se quiser fazer live, programa, qualquer coisa, é só chamar que a gente dá um jeito, participa. Que é assim que a gente retribui as amizades, né, as parcerias que chegam junto, a gente tem que fazer por onde também. E é aquilo, falar pra galera também, para não esquecer seguir a gente lá nas nossas redes sociais, na descrição do vídeo lá, quando você tiver postado lá no YouTube, tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook do Terror Macabro, e não esquecendo também do Macabro Cast do Instagram. Se você não sabe, é lá que a gente avisa novidades, fazemos indicações de filmes, mostramos os trailers das novidades, dos programas e um monte de coisa lá. Segue a gente lá para ficar bem informado. Valeu, brigadão aí. Isso aí, galera. Bem que o Anderson lembrou mesmo. Olha, lá no nosso Instagram nós fazemos resenha de filme,
postamos clipe de filme, damos dica de filme, de série. É um material um pouco diferente do que aqui do canal, galera. Tá ficando muito maneiro. Toda semana tem uma resenha. E quase que diariamente tem algum conteúdo lá para vocês. É só nos seguir lá no Instagram do Macabrocast. E, gente, vou fazer meu livrozinho, Antologia Terror Macabro. Ele está disponível em e-book, tanto um quanto dois no Amazon. E também tem um livro. Só que eu vou ser sincero para vocês, não comprem um livro, só comprem o e-book, que o e-book tá muito maneiro. Tanto o Antologia Terror Macabro, o 1 e o 2. O livro corram, gente. Corra que é furado. Eu sou o autor do livro junto com a Pris e eu vou ser sincero para vocês, não comprem. Nós estamos para fazer um relançamento por uma editora nova. E enquanto não for relançar, não compre, porque o material tá muito ruim, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do programa. Desde já eu me despeço. Não esquecendo de deixar seu like, gente. Se vocês não deram no início, agora, rapidinho, 3 segundinhos, deixar seu like, sininho de alerta para todos os vídeos novos do Macabrocast, entendeu? E, por favor, também compartilhe com seus amigos, seus colegas. E outra coisa assim, antes de terminar, eu queria falar para vocês, gente. A pandemia está na pior fase que se encontra aqui no Brasil. Por favor, quem não puder ficar em casa e tiver que trabalhar como eu, tô tendo que trabalhar todos os dias, botem sua máscara, se protejam, porque realmente o bicho tá pegando. Cara, nós estamos batendo na base de 3 mil mortes por dia, ou até mais. Por favor, se cuidem, cuide dos seus familiares, de quem você ama, porque o negócio tá sério, gente. Tá muito, muito sério. E enquanto não tiver vacina para todo mundo, gente, se cuida, porque cada dia tá piorando. Valeu, gente? Desde já eu agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem curtindo nosso canal. É só seguir nossas redes sociais. Ingrid, muito obrigado. A Ingrid está se tornando quase o 4º membro do Macabrocast, que vira e mexe, ela tá aqui com a gente. Pô, muito obrigado mesmo, Ingrid. Muito obrigado a Anderson, a todos. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.